Bom dia, com muito amor, paz e alegria para você que está aí. Hoje, sábado, 15 de julho, eu quero compartilhar aqui com vocês, né, a mensagem do Devocional Café com Deus Pai. O tema é: se Deus falou, Ele cumprirá. Se Deus falou, Ele cumprirá. O que eu quero que vocês tenham em mente hoje, né? Deus, Ele não é como o homem, né? Que mente, que fala e não cumpre, né? Então, Deus é Deus. Se Ele falou, se Ele tem um plano para você, para mim, Ele vai cumprir. Ele não é homem para mentir, para enganar. Então, assim, você pode confiar, né? Não é nem 100%, é 1000%, tá? Vamos lá, então. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Gênesis, capítulo 7, versículos 5 e 6. Eu acredito aí que todo mundo saiba, né? Sobre a história do dilúvio, né? Sobre a questão da construção da arca, que Deus falou para Noé exatamente como ele tinha que fazer. Nenhuma madeira a mais, nenhuma madeira a menos. Noé, ele obedeceu exatamente conforme Deus descreveu como ele tinha que fazer a arca, e após a finalização, o que ele tinha que fazer, que era pegar os animais, né, de cada espécie, e colocar lá dentro da arca. E assim ele fez, né? Então, Deus, ele cumpriu o que falou, mas teve a participação de Noé, que também obedeceu, tá? Eu vou ler aqui o texto para vocês. Muitas vezes nós questionamos por que levamos tanto tempo para alcançar o que planejamos e sonhamos, né? É normal nosso ficar aí, né? Perguntando, questionando, mas por quê? Por que tanto tempo? Por que que eu não consigo? Por que que não dá certo? Calma aí que eu vou te contar. Lembre-se que Noé levou 120 anos construindo a arca. E aí, 120 anos? É pouco ou é muito para você? Que às vezes está esperando aí o resultado de algo que você deseja um mês, um ano e está reclamando. Será que você consegue compreender o que é esperar 120 anos? 120 anos construindo, não é nem esperar, construindo. Todo mundo dizia que Noé não batia bem da cabeça, né? Tinha um problema de cabeça, todo mundo criticava ele. Dizia mais ou menos assim: Noé, você é maluco, né? E ele ali, sendo obediente às instruções de Deus. Tudo que o Senhor havia ordenado, Noé fez. Olha a obediência. Tudo que o Senhor ordenou a Noé, ele fez. A questão da vida não é o meu ou o seu plano, mas o plano de Deus para nós. Isso é o que tem que prevalecer. Aqui o escritor do livro, né, o Júnior, ele fala um depoimento dele pessoal, né? Durante muitos anos, eu acreditei em muitas mentiras. Entre elas, eu acreditava que não queria formar uma família, porque eu não havia recebido um bom exemplo em casa. Mas o fato é que Deus havia escolhido uma esposa para mim, planejado me dar uma linda família. Ele tinha planos e sonhos para mim, que se concretizaram quando abandonei as mentiras a meu respeito e aceitei viver sobre a paternidade de Deus. Outra chave aqui, né? É você realmente parar de acreditar nas mentiras que muitas vezes você está dizendo para você. Essa é uma chave, né? É abandonar mesmo, né? Tem situações, tem pessoas tão escassas que ela olha para algo e fala: não, isso não é para mim. Eu não mereço isso, eu não mereço estar ali, eu não mereço, sabe? Para com isso, né? Essa é uma chave, né? Virar essa chave de criticar a si próprio, né? De falar mentiras sobre você. Outra coisa que essas mentiras, né, que você conta para você mesmo, né? Isso aí é falta de paternidade, né? É porque você não se reconhece como filha, e filha ou filho de Deus, né? Então, a partir do momento que você acha várias mentiras sobre você, que você não merece, que você não não pode ter aquilo, é porque você não se reconhece como filho de Deus. Porque a partir do momento que você se reconhece, sente de verdade que você é filho,
Qual é o pai que não vai honrar um filho? Qual é o pai que não quer o bem para o filho? Né? Não existe, gente. Da mesma forma que somos assim com os nossos filhos, imagine Deus com a gente, é 1000 vezes superior a essa proteção, a esse cuidado, a esse amor. Deus, Ele quer que tenhamos uma vida linda, maravilhosa, extraordinária aqui na Terra. Então, você precisa se sentir filho de Deus. Quando lemos a história de Noé, o propósito que o Senhor esperava dele era de que ele construísse uma arca. O meu chamado foi de ser pastor, o seu pode ser uma área completamente diferente da minha vida. A grande questão que você precisa entender é que o Senhor tem grandes planos para você e Ele não tardará em fazer você alcançar as promessas dele. Assim como Noé, não importa a sua idade, se é ancião ou jovem, criança ou adolescente, homem ou mulher, Deus usa quem Ele desejar para mudar este mundo e instaurar uma nova estação. É Ele quem demarca as estações e decide quando é tempo de dar fim a um projeto e iniciar outro. Por isso, se apresse e corra em direção aos propósitos de Deus. Então, se apresse e corra para os propósitos de Deus, né? Talvez você esteja aí prostrado, parado no tempo, né? Sem coragem para nada, sem coragem até para conversar com o seu pai. Então, no dia de hoje, né, a mensagem que eu quero deixar aqui, que Deus, tudo que Ele fala, Ele cumpre, né? E aí você precisa fazer sua parte. Aqui nessa mensagem é bem claro que Deus, Ele falou com Noé, passou uma instrução e Noé fez a parte dele, né? Noé confiou, Noé acreditou e Noé obedeceu. 120 anos construindo a arca, mas o que Deus falou sobre o dilúvio aconteceu. E assim é com a gente nos dias atuais. A gente só precisa compreender a história e entender o momento que a gente está passando. A mensagem aqui é: o que você chamou de escassez, Deus chamou de processo para colocar você na abundância. Primeiro que nós precisamos entender que muitas vezes a gente busca uma vida perfeita, né? Harmônica em todas as áreas. Mas a gente tem que entender que para que a gente possa crescer, se desenvolver, subir degraus, né? Subir patamares, a gente precisa de transformação, a gente precisa aprender. E aprender dói, aprender precisa ter disciplina, aprender precisa ter disposição, né? Tem que ter sacrifício. Então, as coisas na vida das pessoas não é assim, ó, no estalar de dedos acontece, não, né? Não é fácil, né? Porque muitas vezes aí tem situações na mídia, né? Internet fala que a vida é assim, né? Praticidade, fácil, né? Só ficar mentalizando coisa boa e vai acontecer. Com certeza, mentalizar é um degrau, uma das partes, né? Porque se for pessimista vai piorar o processo. Então você precisa sim pensar bem, ser positivo e fazer a tua parte. Nada acontece eu ficar sentada aqui, né? Dias e dias só mentalizando coisa boa e não agir, precisa ter ação. Então Deus, ele falou com Noé, Noé acreditou, confiou e executou, teve a participação de Noé, né? Noé agiu. E para tudo na vida é assim. Então muitas vezes você está passando aí um momento difícil, né? De escassez, dificuldade, circunstâncias ruins e fica questionando Deus, né? Por quê? Por quê? Por quê? Calma. Você precisa passar por isso para que você possa se desenvolver. Não tem como você estar num patamar acima se você não aprender determinadas coisas. Então, muitas coisas que estão acontecendo agora na sua vida, você precisa passar. É o processo para você subir um degrau, é o processo para você alcançar aquele projeto, para aquele projeto dar certo. Então, assim, tenha calma, confia no processo, confia em você e faça a tua parte. É a mensagem que eu quero deixar no dia de hoje. E não esqueça, Deus, Ele cumpre tudo que Ele fala, né? Todas as promessas dele cumpre, mas você precisa acreditar e fazer a tua parte.
Deus não é homem para mentir, para enganar, sabe, para iludir. Deus não é homem, Deus é Deus, nosso Pai, nosso protetor, cuida da gente nos detalhes, né? Mas para que Ele possa te honrar, antes disso, aqui a gente não tem que honrar pai e mãe, a gente tem que honrar a Deus. É a mesma coisa, né? Um dos mandamentos não é honrar pai e mãe? Então, assim, nós em relação a Deus é muito mais, nós precisamos honrá-lo, né? Para que Ele também possa nos honrar, tá certo? É isso. Bom dia, fiquem todos aí na presença de Deus, tá? Excelente final de semana para você e para toda a sua família. Beijo, até mais.